à Câmara dos Deputados. Agora vamos para a polêmica entrevista. Fala Merlong Solano, que foi que ele disse, Cíntia? Tanta coisa. Você quer o quê? Você quer... Sabe aquele meia-culpa que é feito... Foi uma autocrítica? Foi uma autocrítica. Foi uma autocrítica e auto mesmo no sentido de que ele mesmo se incluiu exatamente no sentido literal da expressão. Vamos começar, então, quando ele disse que a estratégia da base aliada talvez não tenha sido correta de atrair um grande número de lideranças para dentro do PT. E que isso, ele disse que isso aconteceu a partir do 4º governo de Wellington Dias, por 2 motivos. Primeiro, porque o partido queria se fortalecer para reeleger um nome, não seria mais o Wellington, né? Não seria mais o Wellington, sairia, precisava de mais lideranças de peso. E segundo, para se adequar à legislação eleitoral. Que impediu as coligações. Impediu as coligações. E aí, qual foi a solução? Foi trazer gente para dentro do PT. Agora, ele reconhece que isso põe em risco a identidade do PT. Ele chegou um momento que ele falou até assim, Ananias, que essa estratégia já deu. Já deu. Tem que ser repensada, isso tem que ser tratado, tem que haver um filtro nas filiações. Vamos ver, então. Esse risco passa por uma certa perda de identidade em relação àquilo que levou ao PT a se consolidar como um partido enraizado em boa parte da opinião pública piauiense e brasileira, passa por essa perda de identidade, e nós teremos que, da agora para frente, ver como tratar esse assunto, sem fazer com que o PT se isole, sem fazer com que o PT perca capacidade competitiva nas disputas majoritárias, como garantir uma identidade do nosso partido, o que passa por um melhor controle das filiações ao PT. Entendi. Mas o senhor acha que deve enxugar? Até porque, na minha visão, Cíntia, uma parte das lideranças que entraram no PT já nos últimos anos para cá, uma parte não fica no PT, não ficará no PT quando passar a onda PT. Sim, sim. Na hora que o PT deixar de ser governo do Estado, na hora que o PT deixar de ser presidência da República, uma parte das lideranças conquistadas por este viés mais eleitoral não ficará no partido. Foi direto, né? Foi, ele está prevendo aí que os neopetistas vão abandonar o partido. Porque não tem identidade como partido, estão lá porque o partido está no governo, e isso descaracteriza o PT. Isso já foi refletido muito agora nessas eleições. Ele disse que era muito... Eu até questionei ele, porque eu ouvi algumas menções a isso no interior do Estado. Como é que eu vou explicar para o meu eleitor que fulano, que tinha um avatar do Bolsonaro e que votou nos candidatos do Ciro Nogueira, agora está com a gente? É difícil para o eleitor entender. E tira um pouco aquela aura que existia em torno do PT. Mas eu acho ele muito lúcido quando ele diz, o PT não deve se isolar, mas deve filtrar as filiações e... mas no final da entrevista ele acabou dizendo que assim, o partido tem que passar por isso. Vai ser difícil esse expurgo, mas o partido precisa passar se quiser sobreviver. Agora, a parte assim, que mais causou mesmo polêmica foi quando ele disse que a estratégia do governo de lançar a candidatura em Teresina talvez não foi correta. E ele também questionou se o melhor candidato era Dr. Hélio, lá em Parnaíba. Aí é interessante porque ele diz o seguinte, ele não questiona Fábio Novo aqui, ele questiona o lançamento de uma candidatura própria. Tanto que ele faz o seguinte, ele fala isso, depois ele diz, não, eu quero dizer que não é pelo Fábio, que fez uma campanha bonita, etc. E lá não, em Parnaíba ele diz, será se foi o melhor candidato, será se foi a melhor escolha? Vamos ver então. Fala Merlong. Acho que nós temos que fazer uma leitura mais cuidadosa de cada quadro. Há, sem dúvida, no âmbito dos partidos políticos, uma certa resistência à ampliação dos espaços ocupados pelo PT. Nós precisamos reconhecer isto.
Então, essa estratégia que nós estamos seguindo já de algum tempo para cá, de trazer muitas lideranças para dentro do PT, pode ser que em alguns casos não seja a mais adequada, porque as pessoas de outros partidos e vários segmentos da opinião pública podem estar fazendo o seguinte questionamento: o PT tem a presidência da República, tem no Piauí o governo do Estado e no momento tem também a presidência da Assembleia, e agora está querendo a prefeitura da capital, está querendo a prefeitura de Parnaíba, que é a segunda maior cidade do estado. Por exemplo, pode estar havendo aquela leitura de que não é conveniente botar todos os ovos na mesma cesta. Aliás, o Silvio Mendes explorou isso, e explorou bem aqui em Teresina, tal como explorou também a questão de que a população não devia correr risco, porque já havia corrido risco quando elegeu o doutor Pessoa, a partir de um cansaço de mais de 30 anos de gestão tucana. Tá aí, Cíntia. Olha, eu já vi essa crítica, como destacou o deputado Merlong, em adversários do PT e até em alguns aliados que querem mais espaços e levantam esse ponto. Mas o PT quer tudo. Agora, de um petista é a primeira vez. Foi a crítica mais contundente, corajosa, porque ele expôs essa situação. Inclusive, há um questionamento: ele não deveria ter feito isso. Alguém comentou na publicação assim: olha, por que ele não fala isso nos encontros do PT? Ele disse na entrevista que ele também, diz o seguinte: eu errei, o diretório não teve força e eu errei porque não questionei, porque lá atrás eu não percebi que isso estava errado. Ele foi, inclusive, pré-candidato, né, pelo PT. Sim. Exatamente. Ele acha, inclusive, que vai impactar muito essa autocrítica que está sendo feita de uma forma velada, por enquanto, ele expôs, vai impactar na escolha dos próximos diretórios municipal e estadual. Esse assunto já está posto, dos neopetistas. Sim. Isso já está posto, já está colocado no partido. Olha, França, a próxima reunião do PT será animadíssima. E lembrando que tem eleição agora, vai ser em julho, né? Em julho de 2025, mas já tem os ritos, né? A primeira reunião que vai ser lá em Brasília, a reunião grande da executiva, que vai todo mundo, e aquela reunião que eles fazem um encontrão no final do ano, essa aí que vai ser pesado. O encontrão do final do ano. O balanço do ano. O balanço do ano. Lembra que ano passado eu mostrei aqui? Sim. Eu mostrei no Ciência Política, o do ano passado. É verdade, nós mostramos. França. São tantas camadas nessa entrevista do deputado federal Merlong Solano. Eu não conheço o PT como ele conhece, mas eu me atrevo a discordar dele, especialmente nessa análise feita em grandes municípios, porque, a meu ver, na minha análise, o eleitorado não faz essa ligação. Não vou dar esse espaço a mais para o PT. Em Parnaíba, independente de quem fosse o candidato, eu acredito que o prefeito Mão Santa elegeria o seu sucessor, porque tem uma gestão bem avaliada. Então, a eleição do novo Francisco fica na conta do prefeito Mão Santa, e não porque há uma rejeição a ampliar os espaços do PT. O mesmo acontece em Teresina. A vitória de Silvio Mendes não foi nenhum demérito à campanha de Fábio Novo, nem ao candidato do Partido dos Trabalhadores. É mais um mérito do candidato do União Brasil, que é muito conhecido da população de Teresina. E aí eu concordo com o Merlong Solano quando ele fala que a população optou por um caminho que considera mais seguro, tendo em vista que apostou no doutor Pessoa na eleição passada, e a gestão tem realmente um índice de reprovação altíssimo da população teresinense. E em relação aos neopetistas, eu acredito que o PT tem cada vez mais que olhar para o centro, porque a estratégia deu certo. Tem a maior bancada na Assembleia Legislativa, ampliou os espaços na Câmara Federal e tem a maior bancada na Câmara Municipal de Teresina. Os anseios da população de outrora não são os de atualmente, e se o PT ficar nessa questão identitária, a tendência, a meu ver, na minha análise, é que perca cada vez mais espaço. Alessio. Quem também concordou com esse posicionamento do Merlong, talvez não citando nominalmente Fábio Novo, mas de que o PT talvez tenha arriscado um pouco demais em lançar uma candidatura própria em Teresina, foi o vereador Dudu, que a gente sabe que é muito defensor, um petista dos que estão aí mais raiz. Ele disse que se o Papa Francisco fosse candidato à Prefeitura de Teresina pelo PT, já sairia com 25% no mínimo de rejeição. Ou seja, ele reconhece que o PT em Teresina não tem esse eleitorado fiel,
não ganhou a simpatia, não conquistou a simpatia ainda do teresinense. Então, seria de fato uma eleição, como foi confirmada, muito difícil para o PT ganhar aqui em Teresina. É isso, vamos para o intervalo, a gente volta.